Saindo da parte das dívidas, vocês fizeram a intervenção no cara, ele estava lá com uma vida, né, realmente desregrada, ele se organizou, agora ele não tem dívidas e já consegue algum tipo de poupança. Qual seria o próximo passo? Quer falar da nossa estratégia de longo prazo? Acho que é interessante abordar a curva de vitalidade financeira. Sim. Eu acho assim, a questão do brasileiro aprender a investir, né? Acho que a gente está falando assim, primeiro poupar. Saiu do endividamento, começa a poupar, para depois investir. Essas coisas coexistem, poupar e investir? Sim, entendemos que coexistem, né? E aí a fórmula importante para poder investir bem é, primeiramente, né, fazer o seu colchão de segurança ali. Eu até prefiro chamar de colchão de segurança, porque esse colchão de segurança ele serve, sim, como uma reserva para cobrir emergências, né, mitigar riscos, que são coisas que a gente não controla, mas também para aproveitar oportunidades. Né? Quando você tem uma oportunidade de comprar algo que talvez você não conseguisse, com nível de desconto, obter, né, investindo em termos de rentabilidade, ótimo. Use o seu colchão. De quanto tem que ser esse colchão? Aí realmente varia bastante. Né? Sei lá, de repente 3, 6, a depender da função que a pessoa tenha, a renda que ela tenha, né? Pode ser até menor, ou o risco que ela tem de eventualmente perder a renda, poxa, de repente fazer uma reserva ali de 12 meses, né? Então, isso é o que todo mundo conhece, eu diria, porque a gente bate bastante nessa tecla. Agora, o que o Gustavo trouxe, que aí falta no brasileiro, e esse é o maior desafio, que é a visão de longo prazo. O brasileiro ele investe, né, de forma curto prazista. Recentemente, né, a gente teve a pesquisa Ambima 2023. Se você olhar ali o prazo de investimento do brasileiro, né, entre colocar o dinheiro e resgatar, nós estamos falando de menos de 2 anos. E se a gente está vivendo mais, poxa, vai ser muito difícil, né? Se a gente continuar nessa toada, não vai mudar aquele número do 1%. Vou trazer uma curiosidade aqui. Você sabe que o INSS, o benefício pago pelo INSS, a média tem ficado em torno de R$ 2.500 por mês. Isso é pouco? É muito? Sabe que eu não sei? Porque se você olha para uma outra perspectiva que não vou discutir aqui se a Previdência vai manter ou não, mas o fato é, R$ 2.500 dos 65 anos até 90, 95, uma expectativa de vida que a gente vai ter, que dinheiro que eu teria que guardar para ter R$ 2.500 por mês por 30, 35 anos? Se não fizer essa conta, eu posso aqui colocar um range, né, que vai ser de R$500 mil a R$800 mil. Então, uma perspectiva, né, uma forma de você olhar os R$ 2.500, o benefício do INSS, falar, eu estou economizando, né, do meu capital próprio R$500 mil. Então, não é pouco. Agora, o fato é, o brasileiro ele só está contando com os R$ 2.500. Isso é insuficiente. Ele pensa ao longo prazo, normalmente, em construção de capital valor. Eu quero ter 1 milhão, quero ter 500 mil, 1,5 milhão. Agora, será que isso é suficiente para fazer frente ao que você precisa de renda ao longo do tempo? Foi aí que a gente montou, né, a estratégia com a curva de vitalidade, que ela te mostra como lidar com o dinheiro no dia a dia, porém sem perder o foco, que é a renda que você precisa ter ou preservar para manter esse seu padrão de vida na sua longevidade. E aí o cálculo ele não tem que ser feito em capital, né, em valor acumulado, mas ele tem que ser feito em renda. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende, como eu imagino que a maioria se surpreende quando eu falo que o INSS está economizando R$500 mil do seu patrimônio, porque a gente faz a conta na renda e não a conta dos 500 mil. Para muita gente que está pensando em acumular 500 mil e achar que vai ser suficiente, definitivamente não vai. Então, a curva de vitalidade financeira, que é uma forma, né, da pessoa poder medir isso, é o que norteia a maneira como a gente trabalha o planejamento financeiro. Porque quando você coloca na curva, você vê exatamente os gaps. E é em cima desses gaps que aí a gente começa a fazer as correções. Para quem não conhece, a curva de vitalidade financeira nada mais é do que uma simulação do quanto você tem que poupar por mês ao longo do tempo para acumular um patrimônio X, que para nós não é importante, mas principalmente quanto que você gastará desse patrimônio após a acumulação para você garantir um padrão de vida interessante. Aí você trabalha as diversas variáveis. Eu preciso do aumento de renda, eu posso poupar mais, menos. E tudo isso tem um aspecto racional que a maioria das pessoas não tem. Acho que todo mundo sabe que tem que poupar para o futuro. Todo mundo sabe que na atual condição o futuro vai ser difícil. Como que a gente trabalha o emocional para trazer para as pessoas uma disciplina de poupança? Tem um trabalho do planejador que é o de
arrancar da pessoa os sonhos que ela tem. Por isso que eu comentei no começo das simulações que ela faz, né? Porque ela está simulando não só a independência financeira, mas os outros sonhos que ela quer conquistar. Se eu sei o que a pessoa quer, ela quer viajar todo ano, ela quer reformar a casa a cada 3, 4 anos, quer trocar de carro a cada 3, 4 anos. Eu quero trazer para a vida da pessoa os sonhos e, ao fazer isso, o dinheiro fica curto. Eu convido a pessoa a ter aquele enxugamento que eu comentei agora há pouco. Olha, você vai ter que ajustar seu estilo de vida. Por que esse sacrifício? Porque você vai ter muitas recompensas de curto, médio e longo prazo. Então, quanto mais sonhos a pessoa está construindo, menor é a probabilidade dela sucumbir ao consumismo. O que é consumismo? Tirando as questões, os casos patológicos, que é talvez algo entre 15% e 20% dos casos, patológico. Procura uma terapia, talvez tomar um medicamento para controlar a sua ansiedade. Mas os 80% mais dos casos são pessoas que simplesmente estão procurando recompensas. A vida está corrida, a vida está difícil, eu mal tenho tempo no meu relacionamento, eu preciso de um presente. E a pessoa vai estar adquirindo coisas que, eu preciso dar um presente para a pessoa que eu amo, eu preciso garantir um conforto para meus filhos, eu preciso ter uma casa que eu consiga receber as pessoas. Sim, a pessoa está certa. Mas quanto maior a certeza que ela vai conquistar algo muito interessante a curto, médio e longo prazo, sonhos interessantes, menor vai ser a propensão da pessoa exagerar no que ela acha que merece. Ela vai manter uma disciplina maior porque ela está acolhendo, ela está sendo acompanhada e a plataforma está mostrando para ela que, poxa, parabéns, você está 100% da meta, 99%, ajusta aos pouquinhos. É esse aspecto psicológico que faz com que eu consiga garantir no longo prazo aquela disciplina que a maioria das pessoas perde. Perde por quê? Porque o lado instintivo do cérebro está falando, está faltando recompensa na sua vida. Para de pensar no futuro, que pode ser que você não chegue lá. E nesse sentido, o nosso cérebro é muito mais inteligente do que a nossa racionalidade. Pode ser que a gente não chegue lá. Então, o que o nosso cérebro nos impõe? Recompensas de curto prazo. Se um bom planejamento inclui qualidade de vida, né, a casa é um pouco mais simples, mas você tem muito mais lazer, eu estou driblando esse aspecto instintivo do meu cérebro de me jogar no consumismo e invalidar meus planos de longo prazo. Isso é curioso. Eu estou no processo agora de escrever um livro, né? Adiei durante muito tempo isso. Boa sorte. Pois é. E eu vi por que eu adiei. Porque dá trabalho pra cacete fazer isso. O pessoal até fala, nossa, como é que eu faço para ter disciplina para ler? Eu falo, experimente escrever. Ler é fácil, ler é a parte boa. Ler é muito simples. E nisso eu estava falando dessa questão da preferência temporal, como diziam os economistas, né? Porque o homem, naturalmente, ele é imediatista, mas as recompensas costumam ser colhidas no longo prazo. O que vai te dar dinheiro no empreendedorismo é você abrir um negócio e vai passar 2 anos até chegar no break-even, aí vai recuperar o dinheiro que você investiu em 3, e o negócio vai te tornar rico, sei lá, em 5, 10 anos. Não vai acontecer da noite para o dia. A Cris Junqueira gravou uma aula para a gente na Finclass e o Nubank está fazendo 10 anos. Uhum. Então tem muito mais coisa no bastidor do que quando o cartão explodiu, você viu, nossa, que bacana isso aqui. Não foi do nada, já tem uma década de que eles estão nessa estrada. E você comentou, Carlos, de como o brasileiro ele é imediatista até na hora de resgatar os investimentos, né? Você falou, poxa, o prazo ali está em torno de 2 anos. A gente viu isso aqui no Grupo Primo, que nós lançamos em outubro do ano passado, nossa Previdência. E deixamos bem claro, né? Poxa, a previdência privada, ela vai te dar benefícios, sobretudo quando você escolhe uma tabela regressiva, depois de 10 anos. Que a tabela vai chegar em 10%, né? Poxa, 8 anos ela iguala com outros investimentos. Então, se for para ficar menos de 8 anos, nem valeria a pena, vai pagar mais imposto. Tem também benefício previdenciário, mas pensando que você não vai precisar disso ao longo desse caminho, poxa, é 8 anos para cima, idealmente 10. Teve cara que pediu resgate com 60 dias. E aí ele falava, não, que apareceu aqui o IPVA, do nada. Pô, do nada, né? Como assim do nada? O IPVA vai ter todo ano. O cara vai se surpreender quando acontece o carnaval. Nossa, do nada teve o carnaval, do nada teve o Natal em dezembro. E com 60 dias, que é o prazo mínimo de resgate de uma previdência. Apesar do fundo ter lá D mais 9, os primeiros 60 dias você não pode mexer. Deu 60 dias, já teve um pessoal resgatando. E eu me lembro sempre de uma frase do Sêneca, quando a gente tem essa questão de que, poxa, será que um dia eu vou chegar lá na frente? Né? Porque o futuro é incerto. Ele dizia que nunca conheceu uma pessoa que, por mais velha que fosse, não acreditasse que depois do hoje haverá um amanhã. E eu tinha uma tia-avó que ela viveu até os 99 anos. E eu tive a chance de, nos últimos anos da vida dela, ela morava com a minha avó, e quando os meus pais se separaram, eu ficava muito tempo na casa dos meus avós, então eu convivi bastante com ela. E no dia antes dela morrer, ela morreu dormindo, ela me deu até amanhã. Ou seja, ela achava que ia levantar no dia seguinte. E, eventualmente, um dia vai chegar o nosso fim, mas
provavelmente vai ser muito depois do que a maior parte do pessoal que tá vendo aqui estatisticamente imagina. O cara gasta tudo que ele ganha pensando, talvez eu não fique vivo amanhã. E acorda vivinho. E devendo, né? E tem uma outra pessoa que fica sem condições de pagar a sua velhice ou a sua aposentadoria. É aí que a pessoa envelhece. Porque tem muita gente que está aposentada, que está praticando seu esporte, tem vida social, viaja, cuida dos netos, consegue presentear. Eu gosto de dar esse exemplo porque ao longo da vida a gente sabe que algumas coisas vão ficar caras, né? Plano de saúde, talvez alguns atendimentos médicos preventivos. As pessoas não percebem que com o passar dos anos, uma das coisas que mais aumenta a nossa vida é o número de parentes. Você tem netos, bisnetos, afilhados e quantas festas você vai ser chamado para participar, principalmente se for uma pessoa muito velha, né? Vovó não pode faltar no casamento, no batizado. Se a pessoa não tiver condições de estar bem nesses lugares, nessas situações, de presentear, ela vai aos poucos se sentir meio que não, prefiro não fazer. E aí que a pessoa começa a envelhecer, quando ela perde opções. Quando ela perde a condição de socialização, né? Vai ficar em casa. Né? E tem muito velho de 60 anos, ao mesmo tempo que a gente vê muito jovem de 95 participando de vida social ativa. Então, o planejamento financeiro é para nos manter vivos, não apenas pagando contas. Né? Isso tem que levar isso em consideração também. Não, perfeito. Tem até aquele estudo que fala de onde as pessoas vivem mais, que chamam de Blue Zones, amor, acho que é isso, né? E um dos fatores era essa questão de relações familiares. Relações afetivas. Exatamente. Você ter um círculo de pessoas próximas a você, questões de amizade, de família, Eles são extremamente importantes. Falam sobre alimentação, sobre várias coisas, mas uma das coisas que tem em comum entre essas pessoas que vivem mais são um círculo afetivo. Exatamente. Elas terem relacionamentos de afetividade com outras pessoas. Não é uma pessoa sozinha, não é você jogando videogame em casa. Exatamente. Para sempre.